Olá irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E eu gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente e deixe bastante like aí para nos incentivar a gravar mais vídeos como este, ok? Hoje eu quero falar do personagem da Bíblia chamado Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, o filho qual Deus prometeu a Abraão. Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Em Gênesis capítulo 17, versículo 19, a Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, embora Abraão também tinha tido outros filhos que originaram nações. Gênesis 17, 20. É em Isaac que constituía o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. Hebreus 11, versículo de número 18. Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tinha sido em Gerar. O que significa o nome de Isaac? O nome Isaac significa riso. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Em Gênesis 17, versículo 19, diz assim: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Um fato interessante em relação ao significado de Isaac é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Gênesis 17, 17. Depois, quando Deus repetiu as mesmas promessas, Sara também riu, devido a certa incredulidade. Gênesis 18. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara conheceu que Deus lhes havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Gênesis 21, 6. Abraão já tinha 100 anos de idade e a sua esposa Sara tinha 90. Quando Isaac nasceu, em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. Gênesis 21, versículo 4. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e a juventude de Isaac. A próxima referência a Isaac já mostra subindo ao Monte Moriá com seu pai. No dia do desmame de Isaac, seu irmão Ismael, filho de Abraão, com Agar, zombou dele e Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Gênesis 21, versículo 10. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Gênesis 21, 11. Mas Deus tranquilizou Abraão dizendo que a sua descendência seria considerada por meio de Isaac e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Gênesis 21, 12 ao 13. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhes havia pedido. No capítulo 22 de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova ordenando que lhes oferecesse seu filho Isaac em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaac no momento do sacrifício. Segundo o historiador Flávio Joséfo, acredita-se que Isaac tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso conduz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaac não sabia que ele seria o sacrificado. Gênesis 22, 7. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaac no altar para imolá-lo, porém foi impedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão.
Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhes faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, versículo 11 e 12. O episódio do sacrifício é muito significativo, além de vários paralelos com a expiação de Cristo. Tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaac. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar o seu filho em holocausto, mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos para que as promessas fossem cumpridas. Hebreus capítulo 11, versículo 19. O escritor de Hebreus afirma que, figuradamente, Abraão recebeu Isaac de volta entre os mortos. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, Abraão pediu que o seu servo trouxesse de sua terra, dentre os seus parentes, uma esposa para Isaac. Abraão creu que o Senhor garantia o êxito da missão e assim foi. Algumas pessoas procuram usar erroneamente o capítulo 24 de Gênesis, especialmente o versículo 67, para tentar defender a possibilidade de um casal morar juntos sem se casar. Uma exposição simples do capítulo 24 revela que tal interpretação é totalmente equivocada. Basicamente, o servo que Abraão enviou era seu procurador na missão e, naquela época, casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha mais pais, portanto, seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele tinha autoridade religiosa e civil sobre a sua casa. Diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta do casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, a sua mãe e a seus irmãos. Gênesis 24 e 21 ao 53. Em Gênesis 24 e 58 lemos sobre como Rebeca aceitou a união. Por fim, em Gênesis 24 e 60, Rebeca foi abençoada por sua família, provavelmente por seu irmão, significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, quando Isaac levou Rebeca para a tenda, ela já era sua esposa oficialmente. Isaac e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaac intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca, e ela engravidou, dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó. Quando Isaac tinha 60 anos mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, instigados por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaac ter visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tinha tomado Isaac de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido, muito pelo contrário. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro do seu ventre. Quando ela consultou ao Senhor sobre aquilo, ele esclareceu que dentro do ventre dela havia duas nações e que o mais velho serviria o mais novo. Gênesis 25, versículo 23. Na Epístola aos Romanos, Paulo faz uma exposição profunda desse relato de Gênesis, afirmando que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 13, 11 ao 13. Isaac era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhes em sacrifício, também não discutiu com os pastores. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte, e ele não guardava rancor, pois levou a atitude de Abimeleque. Isaac também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na Galeria dos
heróis da fé. Em Hebreus 11, devido à sua bênção sobre Esaú e Jacó. Isaac repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de esposa. Gênesis 26, versículo 7. No caso de Abraão, isso era uma meia verdade, porém, no caso de Isaac, era uma informação inteiramente falsa. Isaac nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentos que tal preferência poderia ter sido causada em resposta favorecida a Rebeca por Jacó. Diferente de seu pai, Abraão, e de seu filho Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou o seu nome a Abraão antes do seu nascimento. Isaac morreu com a idade de 180 anos. Em Gênesis 35, versículo 28, nos diz: Paulo fez uma comparação entre Isaac e Sara por um lado e Agar e Ismael por outro. Em Gálatas 4, 21 ao 31, tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaac. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam do vídeo? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe bastante like aí.